Agora a gente vai falar sobre o pilar da entrada de dados. E quando a gente está falando de entrada de dados, a gente está falando que é o usuário que vai entrar com a informação. A gente tem o nosso programa rodando bonitinho e tem o nosso usuário. Quando a gente está falando que é uma saída de dados, a informação sai do programa e vem para o nosso usuário. Quando é uma entrada de dados, a informação sai do usuário e entra no programa, beleza? O comando que a gente vai utilizar para representar uma entrada de dados é o comando console readline. E esse comando, como a gente pode perceber, é um comando que ele é bem interessante para a gente. Quando a gente passa o mouse por cima, ele mostra que é um comando que não tem nenhum parâmetro, ou seja, a gente só abre e fecha os parênteses, e ele tem uma resposta, que é uma string. Já que essa função tem uma resposta, eu sou obrigado a pegar essa resposta também do mesmo tipo que ela está pedindo, que seria do tipo string, tá? Então, vou dar um nome aqui da variável de R. Então, perceba que a minha função readline, eu tenho o nome da função, que pertence ao objeto console e não tem nenhum parâmetro. Porém, essa função tem uma resposta. Essa resposta é do tipo string, por isso que eu guardo ela na minha variável R. Lembrando novamente que toda variável, para eu criar uma variável, eu sempre coloco primeiro o tipo da variável e o nome da variável, tá bom? Sempre quando eu for criar uma variável, eu vou usar sempre essa mesma regra. Tipo mais nome, tá? Tipo mais nome, eu crio uma variável. O igual aqui, ele significa recebe, porque a minha variável, no caso R, está recebendo o quê? A resposta da minha função readline. Ou seja, está recebendo o que o usuário digitou. Então, esse é o comando readline que a gente vai estar sempre utilizando quando a gente quer que o usuário informe alguma coisa para o nosso programa. Nesse caso, eu poderia fazer um complemento, né? Escrevendo aqui embaixo, então, um comando de saída de dados, falando olá e juntando com a variável R. Em cima, para o usuário não ficar perdido, eu poderia também informar uma outra saída de dados, escrevendo informe seu nome. E agora, quando eu executo esse programa, vai aparecer informe seu nome. Logo abaixo ele fica esperando, por conta do comando readline, para o usuário digitar alguma coisa. Eu digitei Bruno. E quando eu dou Enter, aparece olá, Bruno, que foi a união do meu texto fixo olá com o conteúdo da minha variável R. A minha variável R, ela está aqui, ela foi definida como string, porque a resposta da função readline, o readline, ele sempre retorna a resposta do readline, sempre será uma string. Então, por isso que eu recebo essa variável numa variável que também é do tipo string. No caso, a minha variável R, ela é do tipo string. Como eu posso ler isso? Variável R do tipo string recebe a resposta da função readline. Legal? Dessa forma, o que o usuário escreve vai para o programa e fica armazenado em uma variável do tipo string. Legal? Essa aqui é a explicação do comando readline, que é o comando que a gente utiliza para a entrada de dados. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho você a entender um pouco melhor sobre esse pilar da entrada de dados.